E aí, pessoas que vão para a universidade, bora fazer mais uma questão do Enem de 2022? Os caixeiros do comércio a retalho do Rio de Janeiro estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizarem em associações e a exigir a intervenção dos poderes públicos na mediação de suas lutas por direitos. Na década de 1880, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como os republicanos e os abolicionistas. O texto foi tirado de uma obra chamada Todas as Liberdades São Irmãs, os caixeiros e as lutas dos trabalhadores por direitos entre o Império e a República. Percebe que nós já temos um direcionamento do contexto a qual a questão se refere. É passagem do Império para a República. Você vai lembrar que a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. E um ano e meio antes, em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que pôs fim definitivo, aspas, um definitivo, à escravidão no Brasil. Portanto, os anos 80, a década de 80 a que se refere o texto, foi de crise definitiva da instituição monarquia no Brasil. Alguns detalhes em relação a isso. A partir do final da Guerra do Paraguai, em 1870, já houve o início de uma contestação definitiva à manutenção da monarquia. Entenda que não era algo pessoal quanto a Dom Pedro II. Muito pelo contrário, ele era muito querido, né? A maior parte da população gostava do Dom Pedro II. Mas era a monarquia que não tinha mais espaço. Por quê? Existia um tripé que sustentava a monarquia brasileira: monocultura, escravidão e latifúndio. Nesse momento, século XIX, segundo reinado, o café reinava absoluto, né? Chegou a representar mais de 90% das exportações do Brasil. Portanto, para os cafeicultores, para a elite agrária, que predominava no ponto de vista político também, não havia interesse em se eliminar a monocultura, que é realmente o que garantia o seu poder. Também não havia interesse, obviamente, de se eliminar o latifúndio. Por isso, havia uma única possibilidade de se bagunçar o império definitivamente e levar à sua queda. Retira a base escravista e troca isso, faz uma transição para uma mão de obra livre, uma mão de obra fundamentalmente de imigrantes europeus. No caso da Guerra do Paraguai, muitos militares que conviveram de 64 a 70 do século XIX, com um exército formado fundamentalmente por negros e mestiços, começa a pensar diferente a posição desses negros, desses escravos no Brasil. Grupos grandes de militares voltam abolicionistas para o Brasil. E voltar abolicionista nesse contexto pós anos 70, significava quase um sinônimo de voltar republicano. Por isso você tem logo de cara, a partir de 1870, uma perda de apoio, o início de uma perda de apoio do Império em relação aos militares, fundamentalmente os do Exército. No meio do caminho, republicanos e abolicionistas é praticamente um sinônimo nesse momento nos anos 80. Além dos militares, a Igreja Católica, mesmo não tendo se declarada republicana, começa a contestar a manutenção da monarquia. Qual era o interesse da Igreja? Havia, desde 1824, data da primeira Constituição brasileira, a possibilidade do imperador tomar decisões em nome da religião. E era isso que a Igreja queria, que não houvesse mais essa interferência estatal nas suas questões. Por isso, para a Igreja, se fosse república ou se fosse monarquia, não fazia diferença, desde que a interferência fosse eliminada. Como estamos falando de um período monárquico, é óbvio que a Igreja, nesse momento, pressiona a monarquia, mas em nenhum momento, repetindo, se professando republicana. Portanto, falamos de cafeicultores que passam a trazer imigrantes para abalar essa base escravista. Falamos de militares do Exército que passam a professar abolicionismo e republicanismo. Passamos a falar da Igreja, que exige uma mudança de atitude do Estado em relação às suas questões. E nesse texto fala-se de uma organização de trabalhadores, né? Entre os primeiros que passaram a exigir direitos para eles, trabalhadores. É uma coisa que você também, talvez, você deve lembrar, e se não lembrar, eu ajudo você a lembrar nesse momento, apenas a partir de 1930, com Getúlio Vargas no poder, é que direitos trabalhistas serão efetivamente conquistados. Portanto, isso tudo diz respeito, já que se fala de republicanos e abolicionistas, de trabalhadores se organizando, exigindo direitos, tudo isso fala de um momento de crise da monarquia brasileira. Bora para as alternativas?
A atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital do Império um momento de manutenção das regras patronais. Estão dizendo que estão exigindo direitos. Desprendimento das ideias liberais. Se há um Estado absolutista, o contrário disso pede uma liberalização da questão política, da questão econômica. Fortalecimento dos contratos laboriais. Não existiam contratos laboriais, contratos de trabalho efetivamente garantindo direito para esses trabalhadores. Por isso, inclusive, eles estão na rua. Consolidação das estruturas sindicais. Não existiam. Sindicatos também vão surgir no Brasil somente da passagem do século XIX para o século XX, anos depois disso aqui. E contestação dos princípios monárquicos. O que te responderia a questão? Que estavam juntos os trabalhadores com republicanos e abolicionistas. Então, se falamos de republicanos e abolicionistas, estamos falando dessa contestação aos princípios da monarquia. Por isso, a alternativa correta, letra E. Beleza?